graça e a paz de Jesus Cristo, irmãos. Posso ler a Bíblia para você? Jó, capítulo 3, diz assim: Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o dia do seu natalício. Disse Jó: Pereça o dia em que nasci e a noite em que disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclame-no as trevas e a sombra da morte habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses, seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino desta noite, que ela espere a luz e a luz não venha, que não seja as pálpebras dos olhos da alva, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos olhos o sofrimento. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolheste? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas, ou como um aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre do seu Senhor. Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e elas não vêm. Eles cavam em procura dela do que tesouros ocultos, mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cerrou de todos os lados? Por que em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se me derramam como água? Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Amados, os 2 primeiros capítulos trouxe um Jó reto, íntegro, temente a Deus. Aquele personagem que, ao nosso ver, é um grande exemplo. É alguém cuja a gente coloca como um paradigma a ser alcançado. Mas quando chegamos no capítulo 3, nós conseguimos enxergar um Jó muito parecido conosco. Nós conseguimos enxergar um Jó de dores e sofrimentos, de lamúrias, e de muitas vezes sem entendimento da situação. O capítulo 3 que está diante de nós revela exatamente isso. Revela um Jó diferente dos capítulos anteriores. Podemos ver um Jó parecido conosco. Jó agora amaldiçoa o dia em que nasceu. E veja, ele fala de alguns alis do versículo 17 ao 19, referente aos mausoléus. Ali nos mausoléus é que realmente transparece ou demonstra-se o sentido, o final da vida. Ele diz: ali nos mausoléus cessam de perturbar, ali repousam os cansados, ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, o servo livre do seu Senhor. Ele diz como alguém que cava na busca de tesouro e acha um mausoléu, acha um túmulo. Ali ele pode entender que tudo se termina nesse momento. Já nesse texto, ele fala sobre o dia em que nasceu, a noite do dia do seu nascimento, sobre a morte que deseja, e encerra com 3 perguntas. Veja, depois dos 7 dias que os amigos ficaram com ele, como terminou o capítulo 2, agora Jó expõe essas palavras.
Os acontecimentos narrados daqui em diante terão sempre uma visão horizontal. Não será mais uma visão vertical como estava sendo narrado nos outros capítulos anteriores, como um Deus olhando Jó, como Deus dando testemunho de Jó, como uma relação terra e céu. Aqui é uma relação horizontal. Jó na sua perspectiva humana e demonstra o que havia no coração de Jó. Uma questão interessante é, para quem Jó está dizendo essas palavras de lamúria? A quem ele se refere à maldição do seu dia? Não é a Deus. No texto não está dizendo que Jó está dizendo isso a Deus. Nem tampouco aos seus amigos que estavam sentados diante dele. Mas nem tampouco também a mulher dele, que lhe manda amaldiçoar. Mas ele direciona a sua palavra diretamente ao dia do seu nascimento. Ao dia em que ele nasceu. Ele amaldiçoou o dia em que nasceu. Como quem diz, era melhor não ter nascido. Depois, ele amaldiçoou a noite. Por que ele amaldiçoou o dia e a noite? Porque a criança normalmente nascia, o parto era feito durante o dia. E à noite, as famílias se reuniam em júbilo. Entre os familiares havia festa pelo nascimento. Ele amaldiçoou a noite, porque acredita que não tinha motivo de festa algum aquele dia. Jó pediu para que a vida que Deus lhe deu fosse apagada, inclusive o seu testemunho descrito anteriormente. Ele estava dizendo que é melhor que não existisse. Amados, aqui nós temos um Jó muito, mas muito semelhante a nós. Às vezes nós somos como Jó, não conseguimos ver o todo da situação. E veja, Jó não sabia daquilo que acontecerá no céu, daquele discurso, daquele diálogo entre Deus e Satanás, de como Deus colocou Jó na conversa com Satanás. E ele não vai saber, nos 42 capítulos de Jó não vão relatar Jó tendo consciência ou sabendo desse relato, de tudo aquilo que aconteceu. Então, diante da desinformação, Jó, em vez de confiar, ele amaldiçoou o dia em que nasceu. Nas palavras de Jó, ele queria que fosse apagado a dádiva que Deus havia lhe dado. Às vezes o sofrimento de alguns os levam a querer tirar a própria vida. Mas nós, quando pensamos assim, aqueles que por desespero até mesmo tentam um suicídio, é porque não conseguiram refletir acerca da dádiva de Deus que é a vida. Da dádiva de Deus que é a vida. No versículo 10, Jó mostra uma mudança no seu coração muito grande. Ele havia falado no capítulo 1, versículo 21, no sair do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, de maneira positiva. Ele falou sair do ventre, agora não. Ele olha o dia do seu nascedor, o momento do seu nascimento como algo negativo. Jó, na verdade, pensou e refletiu. O texto nos revela como Jó refletiu, regrediu, tentando achar uma razão para tudo aquilo que ele estava vivendo. E ele regride até o dia do seu nascimento. Ele chega, então, como que se ele não pudesse ir adiante, porque ele só consegue ir até o dia do seu nascimento. Jó declara que preferiria não ter nascido. Jó amaldiçoou o dia que nasceu, porque havia meditado profundamente e sabia que não eram os caldeus que deram contra as suas posses, não eram os ventos que bateram nos 4 cantos da casa de seus filhos e os fizeram morrer. Mas Jó sabia que havia uma mão de Deus por trás. Então ele disse: Senhor, se assim for, é melhor não ter, que eu não tivesse nascido. Amados, o desespero de Jó faz com que ele não descanse na soberania de Deus. O seu sofrimento o faz regredir até o dia do nascimento e diz: a vida não é uma dádiva. E ele cogita a possibilidade de não tê-la. Amados, a vida é uma dádiva de Deus a nós. Nós vivemos ela com sofrimento, muitas vezes com dificuldades, mas ainda assim ela continua sendo uma dádiva. O Senhor lhe concedeu a oportunidade de viver. E o homem então abraça a morte com seus pecados, mas ele dali concede a oportunidade da vida eterna em Cristo Jesus. Então veja, amados, a vida que você tem é uma dádiva de Deus.
Valorize-a como tal. Os sofrimentos que você enfrenta não são maiores que a sua vida. As escassez que você sofre não são maiores. Lembra do que Jesus ensinou no Sermão do Monte? Não é um alimento maior do que a vida, nem as vestes maior do que o corpo. A vida que nós temos é uma dádiva de Deus, que recebemos de tal maneira. Devemos valorizá-la e louvar a Deus por ela, mesmo diante de circunstâncias adversas. Que Deus abençoe o seu dia. Que a graça do Senhor esteja sobre você, meu irmão. Jesus te abençoe.